Feliz sábado, queridos irmãos. Que bênção que você escolheu estar na casa de Deus neste sábado pela manhã. Que você se sinta abraçada por Deus. Deus te ama muito e tem uma mensagem maravilhosa para você hoje nessa manhã. Eu não sei o que Ele te trouxe hoje aqui no sábado pela manhã. Eu não sei porque você acordou de manhã e decidiu vir à igreja hoje. Mas se você está aqui, Deus tem uma mensagem para você. E tudo que você vai ouvir aqui hoje vai depender muito do quanto você vai permitir que essa palavra entre em seu coração e que faça algum sentido. Então eu peço que vocês prestem atenção. Desliga os celulares. Não permita que seus filhos fiquem brincando no celular ou fazendo qualquer outra coisa. Deus tem uma mensagem para você hoje aqui. Sabe, queridos, muitos de nós estamos aqui nessa caminhada há muito tempo. Eu não sei quantos anos você está aqui nessa igreja, ou se você está aqui nos visitando, ou se você tem pouco tempo. Eu não sei quanto tempo de caminhada você tem. Mas é notório que muitos de nós, apesar da grande caminhada, temos poucas transformações. Sabe, nós estamos aqui muito tempo colecionando pregação. Eu não sei quantas coleções de pregação você tem. Quantas vezes a gente canta firme nas promessas do Senhor, mas quando vem alguma dificuldade a gente desmorona. E a gente cantou aqui, Senhor, é a minha vida. Mas quando vem as dificuldades, a gente se esquece de Deus. Então, queridos, está na hora de nós realmente levarmos a sério o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Se eu perguntar para alguns aqui, na verdade para todos aqui, eu tenho certeza que todos vão me responder. Será que Jesus está perto de voltar? Eu gostaria de ouvir. O que vocês acham? E será que você, do jeito que você está, faça uma análise pessoal agora. Você vai para o céu? Ou será que a gente vai ter que dizer misericórdia, Senhor? Misericórdia. Querido, Jesus está perto de voltar. Está bem perto de voltar. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: como anda a sua fidelidade? Hoje é um sábado de mordomia. Desde o início do ano eu peguei o Ministério de Mordomia e eu pensei em devolver, entregar o ministério algumas vezes, porque para quem me conhece sabe que eu estou enfrentando, né? Eu digo que eu estou com câncer e aí a Meirinha olha para mim e fala, você não tem câncer mais, né? E a Pilari também. Mas sim, no início do ano eu descobri um câncer de mama. E a gente fica, né, um pouco abalada. E a gente começa a se fazer muitas perguntas, né? Mas desde o início do tratamento, e quem me acompanhou, e eu tenho algumas pessoas aqui, a Pilar, a Meirinha, né, algumas pessoas que me acompanharam assim bem de perto, eu não me esmoreci hora nenhuma. E eu perguntei para Deus, Senhor, para quê? Qual a finalidade? Eu não sou melhor do que ninguém. E nós temos aqui, né, nosso irmão Daniel, né, e nossa irmã Elaine, que não está aqui nesse momento, também passando por essas dificuldades. E sabe, querido, no final do tempo, e eu acredito que nós estamos no final do tempo, muitas coisas vão acontecer na nossa vida para nos fortalecer. E foi exatamente isso que eu fiz. É entender o porquê, Senhor. Sabe, hoje é um sábado de mordomia. E talvez se você soubesse que era um sábado de mordomia, você teria ficado em casa, né? Ah, mordomia vai falar sobre oferta, dízimo, né? Não. Lembrando que mordomia tem 5 pilares. É o tempo, o talento, o tesouro e agora o testemunho. Como anda o seu templo? Como andam os seus talentos? Como anda o seu testemunho? Os seus tesouros
tem sido colocado na causa de Deus? Hoje nós vamos estudar, recordar, na verdade, uma história que eu gosto muito desde pequena. E vocês viram as crianças aqui, né? Se eu chamar qualquer uma daquelas crianças aqui na frente agora e pedir para que elas nos conte a história da rainha Esther, todas elas vão saber. Eu tenho certeza disso. Porque a gente aprende desde pequenininho, sabe? Só que muitas vezes a gente lê rápido e a gente esquece de alguns detalhes muito importantes. E eu digo para vocês, essa pregação não é minha. Essa pregação, na verdade, é do pastor Josanã Alves. E eu ouvi ela no final do ano passado, sem saber que eu pegaria mordomia. E no dia que eu ouvi, eu falei assim, eu preciso falar essa mensagem. Então não pense que eu preparei essa mensagem para você. Essa mensagem foi preparada por Deus para cada um de nós. Da mesma forma que ela me tocou, eu gostaria que ela tocasse vocês também. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Quando vocês abrirem, vocês digam amém. Esther, capítulo 4, a princípio. O farfalhar das páginas da Bíblia, né? Eu gosto muito, a gente usa muito o celular, né? Mas dentro da igreja é tão importante a gente usar a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, né? Porque hoje muitos não conseguem achar um livro da Bíblia, né? Porque mexe só no celular. Então é muito importante a gente abrir. Vamos fechar os nossos olhos e vamos convidar o Senhor para que esteja conosco aqui. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, prepare o nosso coração, que o Espírito Santo, Pai, se faça presente e que nós possamos, Pai, neste momento, abrir a nossa mente, o nosso coração para o que o Senhor tem a nos dizer. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. A história de Esther é a história de uma jovem órfã, né? Ela ficou órfã e ela foi criada pelo seu primo Mordecai, um homem de Deus. A gente conhece bem essa história, né? E as crianças conhecem muito bem. Esther, a rainha, né? A gente vê a imagem ali, uma rainha que foi escolhida. E a gente vai lembrar aqui um pouquinho da história dela, né? É bom a gente lembrar que Esther era exilada. Ela estava exilada ali naquele país. E o reino era de Assuero, o Xerxes, né? Xerxes o Grande. E a gente conhece um pouquinho da história dele, por causa da história de Esther. Mas um pouquinho antes da história, tinha outra rainha. E a rainha dele se chamava Vasti. E Xerxes, muito orgulhoso de todo o seu reinado, um dia ele quis exibir tudo. Tudo que ele tinha, todo o seu ouro, toda a sua grandeza. E uma das coisas que ele quis exibir foi a sua esposa, a rainha Vasti. E ele pediu então que Vasti colocasse, né, a sua coroa real e fosse desfilando entre as pessoas. Só que Vasti não aceitou. Ela recusou. Ela não quis fazer parte daquilo. E algumas pessoas que estavam ao redor, né? Então falou assim, olha, isso é um erro. Isso não pode acontecer. Porque se as outras mulheres também verem isso, né, vão querer fazer o mesmo, então você precisa depor ela. E então, a Vasti, rainha Vasti, foi tirada do trono. E então, quando o rei Assuero um dia sentiu falta de uma rainha, algumas pessoas do reino ali falaram assim, vamos fazer um concurso de beleza. E nós vamos chamar todas as moças virgens, as mais bonitas que tiver no reino. E o Senhor vai escolher a sua rainha. Sabe, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui agora. Nós precisamos lembrar de todo o contexto
que isso foi inserido. O povo de Deus estava exilado. Eles foram mandados para a Babilônia. Eles viviam numa terra distante. E eles não tinham muita escolha. Quando você é exilado, você não tem escolha. E Deus mandou alguns decretos para que o povo voltasse para a terra dele. Deus queria o seu povo reunido. E o primeiro decreto que a gente sabe foi feito por Ciro. E muitos dos que estavam ali na Babilônia voltaram para a terra. Outros não. O segundo decreto foi de Dario, o Ístapes. Ele lançou um segundo decreto, permitindo que o povo voltasse então. Isso já nos medos dos persas, né? Só que muitos recusaram voltar. Por que essas pessoas recusaram voltar? A gente não sabe. Mas o Espírito de profecia diz que muitos deles preferiram o conforto de onde eles estavam vivendo. A gente já está acostumada a ficar aqui, né? A gente já fez amizade, o rei aí é, né, gente boa, camarada, deixa a gente ficar aqui. Vamos ficar aqui mesmo. A trajetória é muito longa, vai ser muito difícil. Alguns podem até morrer. Vamos ficar aqui mesmo. E depois a gente sabe da história, né? No final da história ali, a gente sabe que Assuero vai dar um outro decreto para que eles também possam voltar. E depois Neemias, né? Também. E aqui diz que Zacarias também foi lá, né? Pedindo para que o povo voltasse. O interessante aqui, por que eu estou abrindo esse parênteses aqui para a gente poder lembrar? É porque muitas vezes a gente usa e fala assim, Esther foi lá participar de um concurso de beleza, né? Ela foi lá, se inscreveu lá, ou foi o primo dela que se inscreveu. Não, queridos. A palavra de Deus diz que Esther foi escolhida. Os maiorais do reino foram lá e escolheram. E ela não tinha como dizer, eu não vou. Lembra do que aconteceu com a rainha Vasti? Então não era escolha. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente faz uma leitura muito rápida da palavra de Deus e a gente diz assim, tá vendo? Pode. A igreja mudou, tá mais moderna, agora pode isso, pode aquilo. Aonde que está escrito isso? A palavra de Deus não muda. Muitas vezes nós é que não buscamos a fundo. Às vezes a gente faz uma leitura superficial, como muitos de nós temos uma vida espiritual superficial. E quando a gente tem uma vida cristã superficial, a gente aceita tudo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas vamos à Bíblia. Vamos ler aqui 1 e o 2. Esther 4:1 diz: Quando Mardoqueu soube tudo quanto te havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos, vestiu-se de um saco de cinza e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Vou ler até o 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em sacos e cinzas. A história de Esther conta que o rei Assuero colocou Ramã como o segundo maioral do seu reino. E a história diz que Ramã exigiu que todas as pessoas se prostrassem diante dele. E aí entra Mardoqueu na história, Mordecai. Mordecai, ele ficava ali na porta do reino. E todas as pessoas que passavam ali, ele estava ali do seu lado, né? Possivelmente ele cumprimentava. Só que Ramã, ele exigiu que as pessoas
se curvassem. E Mardoqueu disse, Mordecai, né? A gente faz tanto faz, né? Mordecai, ele decidiu que ele não se curvaria diante de Ramã. A única pessoa que ele se curvaria era diante de Deus. E isso acendeu uma ira muito grande em Ramã. E toda a história aqui, a gente vê uma trama gigantesca contra o povo de Deus por ódio a Ramã. E por ódio a Ramã, ele estendeu todo o ódio para o povo judeu, da mesma forma. Sabe, queridos, a gente precisa tomar decisões nas nossas vidas. E muitas vezes essas decisões a serem tomadas, elas não serão fáceis. Mas é hora de você colocar a fidelidade, a sua fidelidade em prova. Sabe, querido, naquele concurso de beleza, Esther foi escolhida. A Bíblia diz que ela achou graça aos olhos de Deus. E hoje, a gente lendo a palavra de Deus, a gente sabe que foi providência de Deus. Da mesma forma que foi providência de Deus, Joquebede ter colocado Moisés dentro do cestinho e lançado ao rio. Foi providência de Deus quando José foi vendido pelos seus irmãos e foi para o Egito. Foi providência de Deus. Esther também foi providência de Deus. Só que naquele momento ela não sabia disso. Mas foi providência de Deus. O pastor Josanã, ele diz que ele fica imaginando. E ele ainda fala assim, me permitam imaginar. Mordecai, seu primo ali, né? Colocado como se fosse o pai de Esther, né? Enquanto aquele concurso de beleza estava ali, né, acontecendo, ele deve ter ficado pensando e orando, né? Senhor, não deixe Esther ser escolhida, não. O reino é um lugar muito perigoso. O rei Assuero é muito temperamental. A gente sabe o que aconteceu com a rainha Vasti. Não deixe ela ser escolhida, não. Por favor, Senhor. Ele não conhecia o contexto que a gente conhece hoje, né? Só que para surpresa, tanto de Esther quanto de Mordecai, Esther foi escolhida. Ela foi escolhida para ser a rainha. E aí, pouco tempo depois, Ramã com ódio, né, de Mordecai, estendido ao povo judeu, saiu o decreto, um decreto de morte para todo o povo judeu. Queridos, eu fico imaginando, e a gente viu aqui no contexto aqui do que eu li, que Mordecai se vestiu de cinzas, né, de pano de cinzas, de pano de saco e jogou cinzas em si, né, num momento ali de tristeza e de lamentação. Mas eu fico imaginando Mordecai quando saiu esse decreto, ele parando e pensando assim, mas peraí, eu entendi tudo, agora eu entendi por que Esther foi colocada como rainha, eu entendi tudo, e ele ficou por um momento ali extasiado, eu entendi. E então a gente vê a história, e a gente vai ler aqui agora no versículo 7, que diz assim, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicar em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na presença pelo seu povo. Rataque era um eunuco do rei. E Esther mandou que Rataque fosse até Mordecai. Eu vou ficar aqui até Mordecai, para saber o que tinha acontecido. Por que você está agindo dessa forma? Por que você está vestido de saco? Por que você está jogando cinza? Por que está todo mundo se lamentando? Esther lá no palácio não sabia o que estava acontecendo.
E então Mordecai apresentou tudo para Hataque e disse para ele assim: agora você vai e fala tudo para ela. Vai lá e fala para Esther. Fala para ela que está na hora dela se levantar, dela se erguer como rainha e suplicar pelo seu povo. Hataque então foi até Esther e contou tudo que Mordecai tinha falado para ela. E apresentou a lei ali, né, que tinha sido decretada pelo próprio rei Assuero. Lembrando que Assuero não sabia da descendência de Esther. Assuero não sabia que Esther era judia. Então, vamos voltar aqui à palavra de Deus. Vamos aqui no versículo 10, que diz assim: então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada. Sabe o que é interessante? Quando a gente é criança e a gente ouve a história de Esther, a gente sempre pensa assim: nossa, eu quero ser igual a Esther, né? Quando chegou e falou: olha, levanta-te, vai, defenda o seu povo. Esther se levantou e falou: orem por mim, jejuem por mim, eu vou lá. Queridos, mas a palavra de Deus diz que ela não fez isso. Vocês já pararam para pensar? Porque na minha cabeça, Esther tinha feito exatamente isso. Ela prontamente se falou: não, eu vou guerrear, essa causa é minha. Mas não foi isso que ela fez. Vamos ler o que ela fez? Vamos ver o que ela disse? Aliás, eu acabei de ler, né? Foi exatamente isso que ela disse: olha, nesse momento é muito perigoso. Olha, me desculpa, mas eu não posso ir. Neste momento, se eu for, eu posso morrer. O rei não me chamou até ele. Tem 30 dias que eu não vou lá. Então, nesse momento, é perigoso. Querido, quantas vezes na sua vida você agiu dessa forma? Não. Para essa causa aqui, me desculpa, queridos irmãos, mas eu não vou poder ir. Não, domingo à noite, culto. Não, culto é... domingo à noite é dia de eu ficar deitado no meu sofá. Missão Caleb, amanhã, domingo, lá no Munir Calixto? Não. Domingo de manhã eu gosto de dormir até tarde, é porque eu trabalho muito a semana toda. Não, não vou não. Queridos, essa mensagem aqui é para você. Sabe, é muito fácil a gente ficar sentado criticando as pessoas. E é triste quando a gente ouve isso. As pessoas que se dispõem a trabalhar, que se dispõem a estar aqui, não são perfeitas. Não são perfeitas. Todos temos as nossas dificuldades. Então não se coloca no lugar de críticas. Pelo contrário, se dispõe a trabalhar. Deus tem um chamado para você hoje. Você não está aqui de bobeira. Se você nasceu nessa época, Deus te chamou para você viver isso daqui hoje. Olha, falta um pouquinho assim para Jesus voltar. Mas Ele está esperando que você haja. Sabe, naquele momento, Esther disse: eu não vou. Eu não posso. Me desculpa, eu vou continuar sendo uma boa rainha. Eu vou colocar a minha coroa de rainha. Eu vou dar até um bom testemunho. Mas dar o melhor na causa de Deus, nesse momento, eu não vou. Eu não vou. Sabe, querido, essa mensagem é para a gente refletir. O quanto você tem dado o melhor na causa de Deus. Sabe, naquele momento, Mardoqueu
ele ficou tranquilo. Porque no início aqui, quando a gente lê a palavra de Deus, diz que Mardoqueu era um filho de Deus, amado por Deus, ele era um servo de Deus. E naquele momento ele entendeu tudo. E ele ficou tranquilo. Ele entendeu por que Deus tinha dado o reino. E ele tinha certeza que naquele momento Esther também entenderia. E ela se levantaria e ajudaria o seu povo. Sabe, quando a gente volta aqui, e a gente vai então aqui na palavra de Deus novamente, no versículo 12 diz assim: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther, dizendo então que naquele momento ela não podia ir porque era muito perigoso. Então disse Mardoqueu que tornasse a Esther e a dizer: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Eu vou ler só até aqui. Queridos, o livro de Esther, ele está numa parte de história da Bíblia. Mas Esther é profecia bíblica do início até o fim. O livro de Esther é profecia bíblica do início até o fim. Nós também iremos passar por uma perseguição, por uma data, por um decreto de morte. Só que o livro de Esther, essa história de Esther, ela não se concentra na perseguição. Ela não se concentra no decreto de morte e nem na data. O livro de Esther, ela se concentra na fidelidade. Na fidelidade de Mardoqueu e de Esther. Queridos, como anda a sua fidelidade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se hoje a sua fidelidade estiver certa com Deus, você não precisa se preocupar no dia que sair o decreto, no dia que sair uma data. Você não precisa se preocupar, porque você vai estar firme em Deus. Mas se a sua fidelidade hoje estiver balançando, capengando, você precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Queridos, hoje é o momento. Chegou um tempo de nós darmos o melhor pela causa de Deus. E o momento é esse. O momento é hoje. Sabe, biblicamente, a palavra de Deus diz, em nenhuma passagem da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus diz que você tem que entregar uma parte para Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus quer tudo. Se você entendeu que Deus te pede só o sábado, você entendeu errado, meu querido irmão. De Gênesis e Apocalipse, Deus pediu tudo para você. Se você entendeu que Deus te pede o dízimo e a oferta, e o resto é seu, você entendeu errado. Queridos, Deus não quer só 4 horas do seu sábado, não. Em Isaías e em Malaquias, Deus diz que Ele está cansado dos sábados que nós ofertamos a Deus. Ah, então Deus não quer mais que eu venha dia de sábado? Deus não quer mais o sábado? Não é isso. Entenda. Deus não quer só 4 horas do seu sábado. Deus quer a sua semana toda. De uma semana de 7 dias, querido, Deus quer os 7 dias. O sábado é só para você lembrar quem te deu todos os outros dias. O sábado é a cereja do bolo. Só que nos 7 dias Deus quer o seu domingo. Ele quer a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta. E Ele quer o seu sábado. Sabe, a gente precisa parar de dar migalhas para Deus.
Se você fizer uma análise na sua vida, e eu convido você a fazer isso hoje, a gente dá migalhas para Deus, a gente dá do que sobra. A gente dá do que sobra. Eu dou o tempo que sobra. Deixa eu ver, eu não tenho nada para fazer amanhã de manhã, então... então eu até posso ir lá na Missão Caleb. Deixa eu ver, sábado à tarde, fazer estudo bíblico? Não, dá muito trabalho, eu vou ter que estudar. Queridos, Deus está cansado das nossas migalhas. Então, se você entendeu que Deus quer uma parte de você, você entendeu errado. Que isso fique bem gravado em você. Deus quer tudo. Deus quer que você passe o domingo com Ele, lendo a sua palavra, buscando Ele na segunda, buscando Ele na terça, buscando Ele na quarta, buscando Ele na quinta, buscando Ele na sexta. E vindo estar com Ele, celebrar o sábado. Se você aprendeu que você ganha R$100 e você dá 10 de dízimo e dá a oferta, e fica o resto para você gastar do jeitinho que você quer, você entendeu errado. Deus quer tudo, querido. Ele não te deu os 80 para você gastar do jeito que você quer. Ele tem a forma certa de você gastar. E é por isso que tem tanta gente gastando desnecessariamente e pagando o que não pode. Sabe, vira um círculo vicioso de trabalhar para gastar, para pagar, para comprar, para ter que trabalhar, para comprar de novo, para gastar, para ter que trabalhar, para pagar. E vai virando aquele círculo, e é isso que Deus quer para vocês. Sabe, quando a gente vai para a Bíblia e a gente vê a história de Abraão, Deus falou para Abraão assim: olha, Abraão, você já me deu seus servos, você já me deu seus camelos, você já me deu suas ovelhas, você já me deu sua prata. Agora o que eu quero? O que eu quero, irmão? O que Deus pediu de Abraão? Agora eu quero seu filho, o seu único filho. O que Deus estava pedindo de Abraão? Deus estava pedindo tudo. Abraão já tinha dado tudo para ele. A prata, o ouro, os servos, os camelos. Mas Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, você não entendeu. Eu quero tudo. Escute uma coisa, querido irmão. Se você não dá tudo para Deus, na verdade você não está dando nada. Deus quer tudo. O que Deus pediu para o jovem rico? O jovem rico fazia, ele já era judeu, ele já devolvia sua oferta, seu dízimo, muito mais. O judeu tem o costume de devolver até 33%, e é por isso que eles são abençoados. Mas Jesus diz para ele: vai, vende agora tudo que você tem, e dá aos pobres, e me segue. O que Deus estava pedindo para ele? Deus estava pedindo tudo. E sabe o que é interessante? A gente não vê na passagem Jesus falando assim: volta aqui, jovem rico. Não, dá aqui o dízimo e a oferta e tá tudo bem, tá beleza. Não. Deus pediu tudo para ele. E ele saiu triste. A palavra de Deus diz que ele saiu triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Sabe, querido, quando a gente vê Jesus na igreja, lá no ofertório, e quando muitos traziam migalhas, nossa, mas era muito dinheiro, balançava, caía lá no ofertório, fazia aquele barulho de tanta moeda que era. Mas Deus chamou aquilo de migalhas. Quando uma viúva pobre veio, devagarzinho, e ela deu a sua oferta. Queridos, o que a viúva pobre deu? Ela deu tudo. Era tudo que ela tinha. E o que Jesus nos ensinou com aquilo? Ela foi a que deu. Os outros deram migalhas. Sabe, gente, a gente precisa parar de dar migalhas para Deus. A gente dá tudo que sobra. Muitas vezes a gente é incapaz de ajudar os nossos próprios irmãos. A gente faz viagens e gasta fortunas. Vamos para restaurante e pagamos fortunas. Mas quando o irmão nosso
precisa de um dinheiro, a gente fica contando migalhas. Espera aí, R$20, R$50, acabou de fazer uma viagem. Gente, a gente precisa parar de dar migalhas. Migalha, vir no sábado de manhã, 4 horas e sentar no banco da igreja, isso é migalhas. Não é isso que Deus pede para você, queridos. Entenda uma coisa. Deus quer tudo de você. E enquanto você não der tudo, saiba que você não está doando nada. Deus quer todas as músicas que você ouve, todas as músicas que estão no seu celular, jovem. Deus quer todas elas. Todas as páginas que você acessa na sua internet, Deus quer todas elas. Não tem como eu separar, isso daqui é de Deus e isso daqui não é. Deus quer tudo. Deus quer tudo que você come, tudo que você veste. Não dá para me separar, isso daqui eu posso, lá na igreja, isso daqui eu não posso. Gente, Deus quer tudo. Enquanto você não estiver dando tudo, Deus, você não está dando nada. Sabe, querido? Mardoqueu, ele estava tentando ensinar algumas coisas para Esther. E na verdade ele está ensinando isso para nós hoje. Primeiro, você precisa entender quem foi que te deu o que você tem. E essa parte é fácil. Quantas vezes a gente já viu nos para-brisa do carro assim, este foi um presente de Deus, né? E a gente pergunta, quem te deu esse carro, irmão? E aí ele fala assim, não, isso aqui foi um presente de Deus, Deus me deu. Quem te deu essa casa, irmão? Não, essa casa aqui foi um presente de Deus, né? Deus me deu isso daqui. Essa é a primeira parte. Você precisa entender quem te deu. Mas tem uma parte mais importante. É para que ele te deu? Para que ele te deu? Querido, para que ele te deu a sua formação? A sua faculdade? O seu emprego? Para que ele te deu isso? Se não foi para usar na causa dele. Tudo que Deus te deu, Ele te deu com um propósito. E o propósito não foi para você aparecer. O propósito foi para você usar. Então, se você tem um carro, é o carro para ser o serviço cristão. Né, Renato? É um irmão que precisa ir para casa. É um irmão que precisa ser levado para o hospital. Deus te deu tempo, irmão. Não é para você gastar do jeito que você quer, não. É para você gastar com as coisas de Deus, com a causa de Deus. Queridos, a gente precisa entender uma coisa. A causa é de Deus. E sem ou com você, a causa vai vencer. Foi isso que Mardoqueu disse para Esther. Esther, não preocupa não. Você não pode ir. Esse momento é perigoso para você. Entenda uma coisa, Esther. Com você ou sem você, a causa vai vencer. Querido, não é o quanto Deus precisa de mim, da Carla. É quanto a Carla precisa de Deus. É diferente. Jesus está voltando. E com você ou sem você, Jesus está voltando. Com você ou sem você, as pessoas vão para o céu. A questão é, você está disposto a ir? Você está disposto a se entregar? Sabe, para a gente fazer coisas diferentes, a gente precisa mudar o foco. Se a gente faz sempre a mesma coisa, a gente vai continuar no mesmo lugar. Deus nos convida hoje a coisas diferentes. E Mardoqueu ensinou isso para Esther. Esther, não preocupa não. Com você ou sem você, a causa vai vencer. Agora tem uma coisa muito importante. Primeiro, é Satanás que nos faz pensar que devolver uma parte dos nossos tesouros ou uma parte do nosso tempo é tudo que Deus quer. Cuidado, não é isso que Deus quer de você. Deus quer tudo. Sabe, tem uma história de Madre Teresa de Calcutá. Um dia ela estava reunida numa coletiva com os empresários. E um empresário
virou para ela e falou assim: madre, eu já entendi que a gente precisa doar para Deus, a gente precisa, né? Mas eu não sei o quanto eu devo doar. Mas o quanto eu devo doar? Eu sou um homem de muitas posses. Madre Teresa disse assim: doe até doer. Doe até doer. Porque um dia de tanto doer, vai parar de doer e você vai começar a doar por amor. Então, queridos, doe até doer. Doe o seu tempo. Ai, está difícil, eu estou cansada, eu estou doente. Vai assim mesmo. Ai, eu não estou disposta a orar, ora assim mesmo. Ah, mas eu tenho pouco recurso, doe assim mesmo. Sempre que você entrega a causa para Deus, Deus não vai te deixar sozinho. O problema é que a gente entrega migalhas. E a gente recebe migalhas. A gente precisa aprender a doar. A doar. Então, voltamos aqui. Esther, ouvindo aquilo ali, né? A mensagem que Mardoqueu tinha enviado para ela, onde ele dizia dessa forma. Aí ela se levantou. Esther recobrou os ânimos. Esther lembrou. E ela falou assim, o que a gente acha que ela tinha falado no início, né? Vai, peçam que orem por mim, jejuem por mim. Agora eu vou dar o melhor por Deus. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu vou dar o melhor. Foi isso que ela fez. Nesse exato momento. Sabe, querido, eu quero que isso fique bem gravado na sua mente, que você precisa entender que Deus precisa de você. Ele precisa de você, mas Ele não depende de você. Deus precisa de você, mas Ele não depende de você. Ele te convida, mas Ele não te força. Ele quer muito que você esteja com Ele, mas Ele jamais vai te obrigar. É uma escolha que você precisa fazer diariamente na sua vida. Então, tem ainda uma questão muito importante aqui, que eu gostaria que nós lêssemos aqui na palavra de Deus. Vamos voltar ao texto agora. Porque aqui diz assim, deixa eu achar aqui. Aqui. Vamos ler novamente o 13. Prestem bastante atenção. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mas de todos os outros judeus, mais do que de todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá dos judeus. Porque a causa não era de Esther, a causa era de Deus. Mas tu, presta atenção, mas tu e tua casa, a casa do teu pai, perecerei. E quem sabe não foi para um tempo como esse que chegaste a este reino. Querido, isso daqui é muito forte. Muito forte. Mordecai mandou dizer para ela: se você não for, tudo bem. Tudo bem, Esther. Tudo bem. A causa é de Deus, a causa vai vencer. Mas lembra de uma coisa: você e a casa do seu pai vão perecer. Sabe, tem uma coisa muito interessante aqui. Quem que era a casa do pai de Esther? Quem que era a casa do pai de Esther? Lembra da história? Esther era o quê? Esther era órfã. Ela não tinha nem pai nem mãe. A casa do pai de Esther era o próprio Mordecai. Ele era. Então ele lançou uma maldição, mas ele se incluiu na maldição. Gente, isso daqui é muito sério. Se você hoje disser: eu não quero me envolver com a causa de Deus, escuta bem. Não é só você que vai sofrer as consequências. Vai ser os seus filhos.
vai ser a sua família. É isso que está escrito aqui. Sabe, isso me faz lembrar de várias histórias da Bíblia. Mas eu preguei sobre Manassés há uns anos atrás, lá na igreja do bairro São João. E a história de Manassés me ficou muito vívida na minha cabeça. A gente conhece a história de Manassés, né? O pior rei de Israel. Fez coisas horríveis, atrocidades gigantescas. Mas mesmo assim, no final, ele se converteu. Ele se converteu. Mas a família dele se perdeu. Tiago, isso é muito sério. Queridos, o mais importante é nós termos os nossos filhos no céu. Você pode até se perder, mas não faça seus filhos se perderem junto com você, não. Mas é exatamente isso que acontece. Sabe por quê, queridos? Porque nossos filhos observam o que a gente faz. Os nossos filhos observam tudo que a gente faz. Eles são esponjinhas. Eles são espelhos, reflexos. Mordecai deixou isso bem claro aqui para Esther. Esther, preocupa não. Você não quer ir? Você não quer dar o melhor na causa de Deus? Tudo bem. Mas não se esqueça. Não pense que você não vai perecer. E toda a casa do teu pai. Eu me lembro da história de Davi. Um homem conforme o coração de Deus. Fez coisas maravilhosas. Está tudo registrado aqui. Mas o pecado de Davi também está registrado aqui. Não são só as coisas maravilhosas. O pecado de Davi está registrado aqui. E sabe, queridos, quando a gente vai ler a história da família de Davi, é triste. Por quê? Porque os seus filhos se perderam. Foi uma tragédia a casa de Davi. Ele não tinha moral para falar para os seus filhos. Que moral teria? Ele se calou. E a gente vê uma bagunça dos filhos de Davi. Uma bagunça. E foi exatamente isso aqui que Mordecai estava tentando ensinar para Esther. Esther, você não quer ir não? Você não quer ir para a igreja? Você não quer se envolver? Você acha que ficar sentado no banco da igreja e devolver migalhas para Deus, é isso que Deus quer de você? Seus filhos estão te observando. Então toda vez que alguém pede para você fazer alguma coisa e você diz, não, eu não vou. Não, eu não quero. Seus filhos estão observando para você. Queridos, o mais importante é nós termos os nossos filhos na Canaã celestial. É o mais importante. Não adianta você ganhar o mundo e perder os seus filhos. E Mordecai ensinou isso aqui para a gente hoje. Nós precisamos nos envolver na causa de Deus. E não é só por causa de nós, não é por causa dos nossos filhos. É por causa das pessoas que estão nos observando. Os nossos vizinhos. A pessoa que trabalha com você, ela está te observando se você é fiel ou não. Sabe, eu nunca me esqueci. E já tem um bocadinho de anos. Eu fazia faculdade em Goiânia. E todo mundo na faculdade lá sabia que eu era adventista. Eu nunca tive problema em falar que eu sou adventista. Tem pessoas que se escondem, né? Tem pessoas que não falam porque se falar vai perder o emprego. Ou tantas outras desculpas, eu não sei. Mas eu nunca me esqueci. Tinha uma moça na minha sala que era a moça mais inteligente que tinha lá. Uma moça simples, muito dedicada. Ela sabia de tudo, respondia tudo. Mas passou um ano, e a gente, no primeiro ano, a gente tem uma certa dificuldade, né? De arrumar amizade, né? Tem gente que chega e já vai arrumando, né? E um dia eu conversando com umas amigas minhas, eu ia ter uma prova e a prova era na sexta-feira. E eu falei, olha, eu não vou fazer essa prova. E era uma matéria que eu era péssima. Gente, eu sou péssima de matemática, eu sou péssima de exatas. Não é minha área. E aí uma amiga minha falou para mim assim, eu te ajudo, eu vou te ajudar.
você vai passar nessa prova. E eu realmente precisava de nota. Mas aí uma das minhas amigas falou para mim assim, mas por que você não assiste a aula de sexta-feira? Eu falei, porque eu sou adventista, eu já te falei que eu sou adventista. E ela falou assim, mas eu não me lembro o nome dessa menina. Eu não me lembro o nome dela. Mas, aí ela falou, mas a fulana de tal, ela diz que é adventista. E ela assiste as aulas da sexta e do sábado quando tem. E eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu nunca me esqueci dessa história. E um dia eu cheguei para ela e perguntei para ela, conversando com ela, eu falei, nossa, você é adventista? Aí ela falou assim, sou. Eu falei, mas você assiste a aula sexta e sábado? Aí ela falou assim, assisto. Aí eu parei, né? Fiquei pensando. Aí ela virou para mim e me deu a resposta. Ela falou assim, porque eu e a minha família decidimos que enquanto eu estiver na faculdade, eu vou assistir às aulas ao sexta e ao sábado. Sabe, aquilo me doeu muito no coração. Me doeu muito. Mas a gente faz exatamente isso com muitas coisas da nossa vida. E eu não estou falando aqui que eu já não fiz, não. Sabe, a gente fica fazendo acordo com Deus. A gente vive de migalhas. Deus quer nos abençoar tanto. Mas a gente escolhe não ser abençoado da forma que Deus gostaria que nós abençoássemos. Sabe, aquilo ali ficou gravado, não só para mim, mas para as minhas amigas, para as meninas que estavam. E naquele momento, aquela menina estava dizendo assim, não, nesse momento eu não vou dar o melhor na casa de Deus. Não, o que tem? Assistir aula sexta e sábado? Não tem nada não. Era isso que ela estava dizendo. Eu não vou dar o melhor. Sabe, queridos, você está dando o melhor na casa de Deus? Deus te convida a isso hoje. Sabe, a história de Esther, olhada por essa visão que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção, porque a gente sempre acha que Esther levantou a bandeira na hora e falou, eu vou dar a causa para morrer. E a gente tem a frase célebre de Esther, né, que diz, se morrer, morri. Mas não foi isso que ela disse a princípio. Ela disse, eu não vou dar o melhor na casa de Deus, eu não vou. É perigoso, eu não vou. Só que no decorrer da história a gente vê aqui Deus usando, né, Mordecai para dizer para ela, Esther, sabe por que você foi chamada? Sabe por que você foi escolhida para ser rainha? Não foi para você usar uma coroa de rainha, não. Não foi para você usar um vestido de rainha ou morar num palácio, não foi para isso. Foi para você, na hora certa, dar o seu melhor na causa de Deus. Querido, eu não sei, eu não conheço todos aqui. Mas você está no trabalho que você está, não é simplesmente para você ganhar dinheiro, os seus recursos. O carro que você tem não é simplesmente para você ficar passeando. A casa que você tem não é simplesmente para você estar num lar confortável. E seja lá o que for, tudo que você tem é para você usar para a causa de Deus. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Não é importante só saber quem te deu. É importante saber para que Ele te deu. Para que Ele te deu? Queridos, essa mensagem tocou muito em mim. E eu espero que ela tenha tocado vocês também. Sabe, eu não quero que a minha família sofra. Não quero. Não tem nada mais importante do que nossos filhos. Isso emociona qualquer um, não só a mim. Nossos filhos são os nossos tesouros maiores. E o último ensinamento de Mordecai para Esther foi exatamente essa. E eu quero finalizar exatamente com isso. Se você for morrer por alguma coisa, por alguma causa, morra pela causa certa. Eu não acho que a sua faculdade, o seu doutorado, quantos livros você leu, quantas faculdades você tem, seja suficiente para você morrer por esse tipo de causa. Morra pela causa da cruz do Calvário. Morra pelo que é eterno, não por coisas fúteis, passageiras. Esse ano me fez refletir muito, muito. Do início do ano para cá,
Tem sido um ano diferente. A descoberta de uma doença. Logo em seguida, meu pai também descobriu. Pouco tempo atrás, eu perdi uma prima de 43 anos, nova, com uma vida pela frente. E há pouco tempo eu perdi meu tio, que cansou da vida. Sabe por quê? Porque não tinha um propósito real. Qual é o propósito de vida sua? Qual é o seu propósito de vida? É vir na igreja dia de sábado? 4 horas? Muitos acham que a escolinha sabatina, que as crianças, que as professoras das crianças vão conseguir dar a educação que a gente não dá em casa. Queridos, são 4 horas só. A educação quem dá é você. Seus filhos são o que vocês são dentro de casa. É o exemplo que você está dando para eles, é o que eles vão estar seguindo. Pensa bem nisso. Se você for morrer por alguma coisa, querido, morra pela causa certa. Morra pela cruz do Calvário. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigada, Senhor, por essa mensagem. Sabe, é uma mensagem difícil, uma mensagem de alerta, mas é uma mensagem que tem que tocar o nosso coração. Porque está no momento, Senhor, de nós darmos o melhor pela causa de Deus, pela Tua causa. Senhor, nós dependemos dessa causa. O Senhor não depende de nós para que aconteça todas as coisas e para a volta do Senhor. Mas nós dependemos dessa causa para nós estarmos preparados, Pai. Senhor, esteja conosco. Nos ajude a refletir. Que não seja só mais uma pregação, mas que faça sentido na nossa vida. Que a gente vá hoje para casa analisando cada comportamento nosso, cada fala, cada atitude, e que a gente possa começar a entender que a gente precisa dar melhor, dar mais pela causa de Deus. Esteja conosco, nos leve em segurança para casa e abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que tanto procurei. Neste bom lugar, os meus anseios e temores eu deixei. Santo e bom lugar, onde a esperança e a fé são renovadas. O melhor lugar, a casa do eterno Deus, e ao sair deste santo lugar, vem a tua mão abençoar meus passos, minha vida, para que eu seja para o mundo